Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Leremos o versículo de número 47. Atos, capítulo 2, versículo 47, estas palavras de Lucas pelo Espírito. Sobre aqueles que creram no Senhor, foram chamados da morte para a vida, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nosso título nesta manhã é Predestinação, Evangelismo e Oração. Nós retornamos ao nosso tema, iniciado há 3 domingos atrás. Queremos completar nesta manhã esta minissérie de 3 estudos sobre as doutrinas da graça soberana. Eu devo recordar que nós já vimos juntos aqui que eleição é um ensino bíblico cristalino. A palavra de Deus ensina a eleição de homens e mulheres para a salvação. Não foi uma doutrina criada pelos reformadores, mas restaurada e grandemente elevada e proclamada por aqueles homens e mulheres naquela época. E a nossa última consideração sobre esse tema, nós percebemos também a maneira como Deus salva cada um daqueles que Ele chamou da morte para a vida, como Deus salva os seus eleitos. E neste último estudo, nós queremos considerar como esta gloriosa doutrina da eleição, predestinação, anda de mão dada com o comando do Senhor Jesus Cristo de evangelizar, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, e como predestinação também anda de mão dada com o comando de orarmos. Bem, queridos amigos, a pergunta que é constantemente colocada diante de nós por aqueles que não creem nestas verdades é que por que é então que, sendo a Bíblia, a palavra de Deus, tão clara a respeito destas verdades, dezenas de textos da palavra de Deus afirmando essa doutrina gloriosa, que com frequência você se depara com pessoas com soberba e ignorância que dizem coisas como essa: bem, se você crê nessa doutrina da eleição, então para que evangelizar? Então não precisa evangelizar. Se você crê nesta doutrina, neste ensino que Deus já predestinou quem será salvo, por que então orar? Por que então interceder por pessoas para a salvação? Bem, a resposta é que o que está por trás de indagações como estas é um pequeníssimo conhecimento da verdade. E nós sabemos que um pouquinho de conhecimento é um grande perigo, mas muito conhecimento da verdade traz firmeza e segurança. Um pequeno conhecimento sobre uma doutrina bíblica pode ser perigoso, porque por conhecer pouco sobre algo profundo, fundamental, você pode ser levado a ignorar, por não aceitar estas verdades, por não imaginar que elas não estão de acordo com aquilo que você crê sobre ser justo, sobre ser o amor de Deus, quem é Deus, o caráter de Deus, o que é salvação. Você pode ser levado a ignorar esta verdade, ou você pode ser levado a se irar, a se levantar contra ela. Assim, um pouco conhecimento é algo perigoso, mas nós queremos passar da superfície e nos aprofundar no conhecimento destas verdades. Quando você estuda e aprende o ensino da palavra de Deus sobre uma doutrina como essa, tão fundamental, digna de toda a aceitação, chamada eleição, então você percebe que não há contradição alguma entre a eleição do povo de Deus, dos seus eleitos, predestinados para a vida eterna, e a evangelização destes, e a oração intercessória por eles. Não há absolutamente nenhuma contradição. Porque, veja só, não é possível conceber a evangelização de pessoas, o ide por todo mundo, ou a intercessão pela salvação de almas, a menos que haja a doutrina da eleição. É impossível conceber o evangelismo eficaz e uma oração eficaz pela salvação, a menos que essa doutrina chamada eleição exista. Porque, queridos amigos, eleição, evangelismo e oração são inseparáveis. Eleição, ou melhor, evangelismo, é a consequência da eleição. Evangelismo de pessoas é a consequência da eleição de pessoas para a vida eterna. É porque a eleição, a separação e a eleição de um imenso número de pessoas para a salvação, que o Evangelho é pregado a elas, para que elas venham e conheçam a Cristo e sejam salvas, para que esses eleitos por Deus sejam alcançados no tempo de vida deles e eles sejam conduzidos a Cristo. Assim, eleição e evangelismo e oração estão de mão dadas, e não poderia existir evangelismo eficaz e verdadeiro e oração por salvação sem esta doutrina gloriosa chamada eleição, predestinação.
Se não houvesse eleição, então não haveria salvação, porque todos pecaram e morreram em Adão. Romanos capítulo 5, essas palavras são profundas, são palavras verdadeiras. Não é que todos morreram em Adão, mas a salvação vem por meio de Cristo Jesus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, são pecadores ou estão mortos, separados de Deus. Se não houvesse eleição, amigos, então Cristo não teria vindo a este mundo, porque teria vindo Cristo a este mundo, um mundo pecador, um mundo de homens mortos que não seriam salvos, Deus eterno encarnado. Assim não haveria evangelho a ser pregado, nem haveria um chamado, nem um ide por todo o mundo, porque Deus tem os seus eleitos em todo o mundo. Se não houvesse eleição, então o evangelismo desta igreja, realizado desde o seu início, com fervor e continuidade, todos os domingos, sábados muitas vezes, em todos os lugares, trabalho de evangelismo nas portas do metrô, nos pontos de ônibus, no distrito, no aeroporto, em tantos lugares, no cemitério, em lugares onde nós estamos, e a pregação do evangelho todos os domingos deste púlpito seria inútil, seria vão, e nós seríamos os homens mais iludidos na face da terra, e seria melhor comer e beber, porque amanhã morreremos. Porque ninguém será salvo, já que todos estão mortos em delitos e pecados, e Deus não elegeu ninguém para a salvação. Ele não separou um número imenso de homens e mulheres e de crianças para a salvação. Nosso esforço seria em vão, e nós estaríamos aqui realmente perdendo tempo. Seria melhor estar em casa dormindo, ir para o shopping center e curtir a vida, que logo ela acabaria. E orar pela salvação seria um exercício fútil, um teatro, algo da mera imaginação, porque Deus não salvará ninguém, Ele não elegeu ninguém, Ele não determinou ressuscitar nenhum morto espiritual. Assim, queridos amigos, é porque há eleição, que há evangelismo, que há o ídio de Cristo, que há o orai sem cessar. Como poderia alguém então afirmar, meus queridos amigos e irmãos, que a doutrina da eleição é um estorvo ao evangelismo, senão pessoas que têm um pequeníssimo conhecimento desta doutrina e falam arrogantemente e ignorantemente a respeito? Um impedimento para a oração, que aqueles que creem nessa doutrina bíblica não evangelizam, realmente uma ignorância, não é verdade? Agora, deixa-me fazer um parêntese aqui, porque aqui entra a confusão na mente de muitos que não conhecem estas verdades. Há um pequeno número de pessoas e igrejas, um pequeníssimo número, que se denominam calvinistas de fato, mas não são evangélicos, evangelistas. Se denominam calvinistas, creem naqueles 5 pontos, não é, do calvinismo, 5 pontos da reforma, 5 solas, estão continuamente martelando em cima desses pontos, tudo que falam a respeito disso, mas não são evangelistas. E estas pessoas e igrejas deveriam abandonar o título de calvinistas, porque não são calvinistas de verdade. E estes, a respeito de quem eu estou falando, têm sido apelidados corretamente de super calvinistas. E os hipercalvinistas são pessoas que creem exatamente da maneira que os nossos críticos dizem ou nos criticam. Eles não evangelizam. Eles não creem na evangelização de pessoas, ou pelo menos não vivem como se crescem. Que se Deus elegeu, então você e eu não precisamos fazer nada. Eles creem desta maneira. E essa crítica é verdadeira quanto a essas pessoas, igrejas hipercalvinistas. São desobedientes eles à voz divina. São igrejas e homens e mulheres desobedientes ao comando de ir e de pregar o evangelho sem distinção a toda criatura, a oferta livre, gratuita e universal do evangelho. Não, eles restringem isso. São desobedientes à voz divina e ao comando do Salvador de pregar. Por quê? Porque talvez eles estejam com muito medo de que alguns não eleitos sejam salvos. Por isso é melhor não pregar, porque pode isso acontecer, não é verdade? Coisas absurdas e chocantes. Bem, eu não entrarei nesse assunto nesta manhã. Aqueles que desejam conhecer um pouco mais essa diferença, sugiro brevemente aquele grande sermão de Spurgeon, não é Spurgeon contra o hipercalvinismo, temos aqui nossa livraria, mas apenas afirmar que nós não somos nesta igreja hipercalvinistas. Somos calvinistas sim, mas cremos na oferta livre, gratuita e universal do Evangelho, e constantemente estamos lançando a rede do Evangelho a toda criatura que entra dentro de nosso círculo de influência. Isso é verdadeira reforma, uma reforma segundo a palavra de Deus, um calvinismo segundo a palavra de Deus. Bem, queridos, eu fecho o parêntese.
eu gostaria agora brevemente de contrastar essas doutrinas da graça em relação ao evangelismo e à oração com o oposto dessas doutrinas da graça, aquilo que nós temos visto chamado de arminianismo. Não se confunda com esses apelidos, são pessoas que creem que o ser humano é capaz de achegar-se a Deus e alcançar a salvação pelo seu próprio esforço. Isso tem sido apelidado em linhas gerais de arminianismo, pelagianismo, semi-pelagianismo, mas não se preocupe com isso. Eu quero contrastar essas doutrinas da graça em relação ao evangelismo e oração com o oposto dessas doutrinas da graça e a posição arminiana quanto ao evangelismo e quanto à oração. Nós perceberemos aqui com este comparação e contraste o que a Bíblia ensina realmente. E a verdade deste ensino de que eleição e evangelismo andam de mãos dadas. Primeiro, nós recordamos que o primeiro daqueles famosos pontos do calvinismo, não é apelidado assim, mas do ensino da palavra de Deus, como nós vimos nos últimos domingos, esse primeiro ponto ele fala sobre a incapacidade completa, total do ser humano, corrupção humana. O que significa dizer que o ser humano não seja tão mau quanto ele poderia ser, mas dentro de cada homem e mulher há um potencial para ser um assassino, uma pessoa vil, está dentro de cada um de nós isso. Mas não significa que nós saímos pela rua nos mordendo uns aos outros, estamos quase lá sim, mas não fazemos isso ainda. Mas o que significa dizer essa doutrina da corrupção total é que na alma humana, na pessoa, cada departamento do ser humano foi manchado e contaminado pelo pecado. Assim nós somos 100% corruptos, manchados. É como uma maçã podre, não é? Não há nada em nós que agrade a Deus. Não há nada em nós pelo qual nós podemos trocar por nossa salvação, nem oferecer um culto ao Senhor com mãos, mente, corações e sentimentos manchados. Nós somos pessoas completamente corruptas pelo pecado. E esse é o primeiro ponto que ensina sobre a condenação, a corrupção humana. Que o ser humano, por natureza, desde a queda no Jardim do Éden, naquela queda ele não quebrou uma perna e continua manquejando em direção a Deus, ele quebrou o pescoço, ele morreu espiritualmente, assim por dizer. Obviamente, ao dizer que o ser humano morreu espiritualmente, eu não quero dizer que ele é incapaz de fazer certas escolhas, porque nos diz a palavra de Deus, e nós sabemos que nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Assim nós devemos dizer mais que o espírito no ser humano, embora esteja morto, ele também pode ser visto como um espírito inativo. É difícil reconciliar essas duas coisas, não é? Mas é mais ou menos assim. É como dizer que uma pessoa tem um cérebro, mas não usa. E nós temos um espírito, mas não usamos para adorar a Deus, para buscá-lo, para servi-lo. Está aqui o espírito em nós, mas é como se ele estivesse inativo. E nós necessitamos da graça de Deus para nos levar a buscá-lo. E essa é uma verdade que diz que o ser humano tornou-se completamente contaminado pelo pecado e incapaz, assim, de agradar a Deus para a salvação. E nós vimos isto em muitos detalhes. Eu me volto apenas a dois textos basilares. Efésios 2:1, que diz assim que Deus, estando nós mortos, isto é, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E também Romanos, que já lemos, capítulo 5, versículo de número 12, confirmando, entre muitos textos, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Efésios 2:1, vos vivificou porque nós estávamos mortos em pecados, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui está a verdade, então, deste primeiro ponto, que esta doutrina quer dizer é isso. E quando o homem caiu no Jardim do Éden, ele caiu em sua totalidade, caiu inteiro, não parcialmente. A alma foi contaminada por inteiro, todas as faculdades foram afetadas, mente, vontade e afeição. Não apenas se feriu, mas morreu. Bem, essa doutrina nos ensina que nós somos incapazes de alcançar o padrão que a lei de Deus exige para a nossa salvação. Claro, a lei aponta para a salvação, sim. E se uma pessoa deseja ser salva por meio do cumprimento da lei, então esta pessoa deve estar apta a cumprir e manter a lei por toda a sua vida, a cada segundo, até o final, em pensamento, palavras e ações. Isso significa que a lei nunca salvará qualquer que seja.
A lei, na verdade, está ali para mostrar que nós precisamos de um Salvador, que pelos méritos dele, que cumpriu a lei em sua perfeição, tendo nascido sem pecado, tendo vivido sem pecado, tendo cumprido a lei, agradado a lei, por meio dos méritos dele, nós podemos ser reconciliados com um Deus santo e justo. É isso que ensina a lei, além de refrear o pecado neste mundo e além de ser uma regra de vida para o crente também após a conversão. E assim nós somos afetados pelo pecado e por isso nós não estamos naturalmente desejosos de conhecer a Deus, de nos voltar a Deus, e se deixados por nós mesmos, nós nunca faríamos isso. Lembre-se, mortos em pecados naquele túmulo profundo, escuro, escorregadio, em cima deste túmulo, ali dentro um cadáver frio, morto, em decomposição por vermes do pecado. Em cima deste túmulo, uma lápide imensa, pesadíssima, uma rocha, uma montanha, chamada Lei de Deus, que nos mantém lá porque nós não cumprimos esta lei, não conseguimos levantarmos a nós mesmos, e sentado em cima desta lápide está o diabo, que não deseja que nós nasçamos de novo e saímos de lá, que nos acusa o tempo todo por conta de nosso pecado. Como pode então um pobre mortal dizer: eu tenho arbítrio, eu consigo vir a Deus, eu consigo me restaurar, senão a ignorância profunda do coração humano rebelde, inspirado pela malícia de Satanás? Assim Deus, de alguma forma, Ele deve fazer isso por mim. Ele deve iniciar esse processo de conversão em meu coração e despertar a minha mente para que eu busque e subjugar em mim a minha rebelião aberta contra a sua lei. Por mim mesmo eu não buscaria. Ele deve inclinar a minha vontade de modo que eu busque. E isso tudo é uma obra, um passo inicial do Senhor, e essa é uma verdade revelada na palavra de Deus. Queridos, esse é o diagnóstico bíblico da condição espiritual humana: incapacidade de cumprir com os padrões de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Muito bem. Agora, de que maneira este primeiro ponto, esta doutrina da corrupção total, afeta o nosso evangelismo? É sobre isso que nós estamos tratando. Bem, ela afeta da seguinte maneira. Pense comigo agora. Se nós fôssemos arminianos, crendo na capacidade humana para a salvação, eu diria então: sim, eu sou um pecador, aos olhos de Deus eu não posso agradá-lo 100%, mas eu não sou tão pecador que eu não possa agradar. Percebe? Nem eu estou tão perdido que não possa encontrar o caminho de volta a Deus. Eu não tenho a capacidade, o poder em mim mesmo de escolher e me converter. Sim, eu tenho essa capacidade em certa medida. Se nós fôssemos arminianos, nós tomaríamos essa posição. Bem, isso nos abriria então, crendo, tomando essa posição, nos abriria um fantástico leque de métodos para o evangelismo e de técnicas, não é verdade? Técnicas humanas, tentar alcançar almas. Se a pessoa, pense comigo, é capaz por si mesma, embora manquejando com a ajuda da bengala de religiões, de vir a Deus, de vir a Cristo, encontrá-lo e ser salvo, então cabe a nós, crentes em Jesus, desenvolvermos astutamente certos métodos e técnicas para ajudar este indivíduo a chegar a Deus, acelerar o processo, trazê-lo, não é? Buscá-lo, porque nós cremos nessa verdade, entre aspas, de que o ser humano é capaz de vir. Então vamos tentar ajudá-los. Aceitar Jesus e a dizer sim ao Salvador. Então cabe a nós usar todas as técnicas possíveis para convencê-los e pressioná-los e conduzi-las a fazerem uma escolha por Jesus e o aceitarem. Você percebe onde nos leva uma compreensão errada a respeito da queda do ser humano no pecado? E se alguém disser: bem, será que essas técnicas que são utilizadas por aí não são um tanto manipulativas da emoção, da psicologia, da mente das pessoas? Será que não são técnicas e métodos psicológicos, música emocional, entretenimento, coisas como essa? Será que a gente não está manipulando as pessoas? Apelar para levantar a mão, vir à frente, darem uma resposta debaixo de muita música, palavra mansa no microfone. Será que isso não é uma manipulação das emoções? Nós diríamos: não, não é. Porque o que importa é fazer que as pessoas aceitem a Jesus, pois elas têm a capacidade de fazer isso. O método não importa grandemente, o importante é o resultado. Os fins justificam os meios. E se elas responderem ao nosso método, ao nosso apelo, então elas serão salvas.
É só uma questão de dar um empurrão. E no final das contas nós estamos trabalhando em benefício, não é? De almas preciosas. E é baseado nessa concepção arminiana que muitas igrejas desenvolveram e copiam suas técnicas e métodos do mundo em volta. Como ganhar um cliente? Você sabe, não é? Como ganhar um cliente como um comprador? Ou como fazer com que as pessoas se envolvam em sua ideologia, participe do seu partido político, sua campanha política? Bem, você apela às emoções. Você apela aos sentidos, você oferece isso, você oferece aquilo, você usa de oratória, de apelo emocional, assim as pessoas responderão positivamente, não é verdade? E tudo isso é trazido para dentro da igreja por pessoas que parecem ter uma boa intenção, mas trazem métodos humanos, terrenos para a igreja. Ou se nós conseguirmos persuadir as pessoas com técnicas psicológicas aplicadas, e bombardear elas com emoção, elas ficarão desarmadas e elas irão responder a Cristo, elas virão ao Salvador e dar uma maneira fácil de responder. E essa mensagem talvez seja muito complexa de vir a Cristo e se arrepender. As pessoas são muito simples. Que tal nós criarmos algo mais objetivo? Vir a Cristo, se arrepender, clamar. Que tal? Levante a mão, venha na frente. Isso a pessoa entende, ela está vindo a Cristo. E muitos vêm à frente, mas nunca foram a Cristo em arrependimento, em verdadeira fé. Então elas virão, e elas conseguirão serem salvas e serão levadas a Cristo, e nós trabalharemos no interesse delas e estaremos fazendo a obra do Senhor. E naquela cruzada que nós tivemos no estádio, haviam 5.000 pessoas, e nós registramos lá que 2.800 pessoas foram salvas, estavam todas elas na frente. Quando você procura elas, estão todas vivendo a mesma vida de antes, mas elas foram salvas, elas receberam a Cristo, elas levantaram a mão. E esse é o raciocínio prevalecendo em nossos dias, em igrejas que negam as doutrinas da graça redentora. Oh, meus amigos, eu menciono isso não de uma maneira jocosa, mas crescendo neste meio arminiano, eu estive em incontáveis estádios de futebol, de vôlei, de praças, onde nos era dito, e eu mesmo coletei o número de convertidos que levantaram as mãos: 300, 50 hoje, 70, ninguém nunca foi atrás dessas pessoas, e muitas vezes barravam com essas pessoas no bar, xingando, praguejando, e essa história, etc, etc. Convertidos, nada mais do que técnicas administrativas de porcentagem de alcance de metas. Onde nós estamos? Esse é o resultado de uma ideia como essa, uma ideia errada, um ensino errado sobre a queda do ser humano lá atrás. Se ele não morreu, se ele está apto, ainda que manquejando de vir a Cristo, então cabe a nós ajudá-lo, e se ele der uma resposta positiva, então vamos contar as cabeças e nos gloriar que nós conduzimos milhares e milhares de pessoas ao Salvador. Eu me lembro de um pastor, uma igreja que eu frequentei há uns 25 anos atrás, que era um desses evangelistas de cruzada, e ele disse que o objetivo dele na sua vida, e ele faria isso, era conduzir 144.000 pessoas para o céu. Ele já tinha conduzido 9.830 pessoas, e ele ainda tinha mais 20, 30 anos para viver, ele sabia que ele alcançaria. Em todo culto que ele pregava, no momento do apelo a vir à frente, as pessoas eram levadas a fecha os olhos agora, você conhece as técnicas, vamos orar juntos, e se você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão. E ele dizia amém, 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 e amém, amém. Parecia que 10, 15 pessoas tinham levantado a mão, e eu, um adolescente, muito astutamente, abri o olho e orava em volta, ninguém com a mão levantada. Mas era a maneira dele de tentar psicologicamente incentivar que alguém levantasse a mão, e as pessoas pensassem, muita gente está aceitando, eu também vou aceitar. Você percebe técnicas psicológicas baseadas em ideias erradas e muitas outras coisas. Você está do lado da pessoa, daquela música emocional, e aquela palavra emocional, e o seu colega fala, rapaz, vai lá na frente, quase pegando sua mão para levantar e quase te empurrando, eu vou contigo, vamos lá na frente. E você vê todo tipo de coisas, pessoas com um desejo sincero de que seu amigo, seu parente venha a Cristo, mas ignorando as verdades da palavra de Deus, levando pessoas forçosamente a uma resposta física, mas do que deixá-las sob o cuidado do Espírito para o arrependimento e a conversão verdadeira. E eu estou mencionando coisas pequenas aqui, corriqueiras, que são comuns, até o ponto de nos perguntarem, lá na sua igreja, lá na Igreja Batista Reformada da Palavra, não faz apelo para vir à frente? Não. Mas que heresia, vocês não apelam as pessoas para virem ao Salvador? Não apelam, e nós estamos aqui apelando, a ponto de colocar os bofes para fora, para que você venha a Cristo. E dizem que na nossa igreja nós não apelamos para vir a Cristo. É porque as coisas foram tão torcidas, queridos amigos, que apelar a vir a Cristo é apelar a uma resposta física.
E esse é o resultado de um dogma invertido, de um ensino incorreto sobre a queda do ser humano no pecado. Bem, eu falo sobre estas coisas, mas com tristeza no coração, porque quantas milhares de pessoas não partiram para a eternidade confiando em um apelo físico, em um certificado de batismo, sem o Salvador. Que horrenda decepção será acordar na eternidade sem ter vindo ao Senhor Jesus. E quantas armadilhas foram colocadas em seus caminhos, desejando levá-las a Cristo, impedindo-as de virem a Cristo e conformando elas com a religião, porque agora eu fui batizado, agora eu tenho o meu colete salva-vidas chamado batismo, eu fui à frente, ainda embora a minha vida não mudou em nada, não houve um profundo arrependimento, uma vergonha, uma fé no Salvador, uma transformação. Quantos estão presos nesta situação? E elas demoram e demoram anos após anos em vir a Cristo, porque elas continuam dizendo: eu já vim a Cristo, eu já levantei a minha mão, eu me lembro daquele culto, eu me lembro, quando elas não olham para si mesmas e consideram: eu já passei da morte para a vida, há frutos de uma nova criatura dentro de mim, há um arrependimento sincero, há amor por Cristo, ou meramente frieza espiritual, ativismo na igreja e coisas como essas. Eu me submeto à palavra, eu amo a palavra de Deus e os irmãos. Queridos, essas são as grandes perguntas, e tudo isso é o resultado de um falso evangelho pregado em muitos lugares. E tudo isso trazido para dentro da igreja. Mas aqui está o outro lado da moeda. Nós estamos falando sobre eleição, evangelismo e oração. Se eu me mantenho dentro dos limites seguros da palavra de Deus, em meu evangelismo, isto é, eu me mantenho nos limites seguros da palavra de Deus, crendo no ensino bíblico sobre o ser humano e sua condição como um pecador, corrupção total, incapacidade total, então eu irei evangelizar e eu irei pregar, mas eu lembrarei que as minhas palavras e a minha habilidade, a minha oratória, nunca por si mesmo conduzirá uma pessoa ao Salvador. E a menos que o Espírito Santo opere para a regeneração no coração, não haverá conversão. E sabendo desta verdade bíblica, então eu me coloco inteiramente debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. E eu não passo a forçar as pessoas a dar uma resposta positiva. E eu não começo a oferecer para as pessoas o que o Evangelho não oferece. Sua vida será maravilhosa. Deus tem um plano para você. Você não será cabeça. Você não será cauda. Você será cabeça. Eu não ofereço coisas que não estão no Evangelho, porque eu me permaneço nos limites da palavra de Deus, tendo conhecido a verdade da palavra de Deus. Isso me conduz então à seguinte postura: se eu dependo do Espírito Santo, é melhor que eu faça as coisas do modo dele e não do meu modo. É melhor que eu creia e me mantenha no método que o Espírito deseja usar e não crie meus métodos e técnicas, porque assim eu estarei mais disponível ao Espírito como um instrumento em suas mãos. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores com o Espírito, é Ele quem salva. E enquanto eu prego, e enquanto eu testemunho, eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus comandou que eu fizesse, que eu faça, e da maneira que Ele estabeleceu. Então eu posso esperar frutos genuínos no tempo de Deus. Eu não irei criar falsas conversões artificialmente produzidas pela manipulação emocional. Não é difícil manipular as pessoas emocionalmente. E eu não tento fazer isso, porque eu sei que isso gerará conversões psicológicas, momentâneas, terrenas. Isso será uma armadilha no caminho de uma pessoa. E tentarei encher a igreja, produzindo conversões rápidas, como assim fora. Como se deu, queridos, a queda na maioria dos seminários e denominações brasileiras para dentro do liberalismo teológico e mundanismo nos últimos 20, 30, 40 anos da nossa história? Como isso aconteceu? Isso aconteceu por um fator muito simples. Uma imensa maioria de homens não convertidos, resultado dos apelos e campanhas várias, começaram a influir um fluxo grande desses indivíduos para dentro de seminários.
E foram se formando, se tornando acadêmicos, daqui a pouco se tornaram reitores e professores nos mesmos seminários e passaram a gerar uma leva imensa de pastores não convertidos acadêmicos. E o resultado foi o desmantelamento de seminários que outrora eram bíblicos, reformados, evangelísticos, sérios, piedosos, e igrejas também. Esse é o resultado, nada mais do que isso. Como o liberalismo entrou, o mundanismo entrou, e você encontra coisas absurdas em seminários hoje em dia. Mas se você se mantém dentro de uma perspectiva bíblica da salvação, de acordo com as doutrinas da graça soberana, e você percebe que você depende do Espírito Santo para converter pessoas, bem, isso me manterá nos limites da palavra de Deus. E Deus haverá de cumprir os seus propósitos, e Ele será glorificado, e Ele estará edificando a sua igreja, e essa igreja se assemelhará a uma igreja segundo o seu propósito, modelo, sendo edificado por Ele próprio. Nós esperamos nele, nós confiamos nele. Mas quando igrejas tomam uma postura arminiana sobre a salvação, crença na capacidade inata do ser humano de alcançar a graça de Deus, todo tipo de coisa estranha e nociva é usada para criar supostas conversões. Há pessoas que usam isca, como eu mencionei. Você precisa de cura, você precisa de prosperidade, Deus te dará isso. Busque a Jesus para a salvação, faça uma decisão por Cristo, aceite a Jesus. Mas na maioria das vezes, decisões que não necessariamente estão baseadas em convicções pessoais de pecado. Queridos, não estou dizendo que Deus não salve neste meio. Eu fui salvo neste meio, onde todo domingo havia apelos para vir à frente. Mas as pessoas não são salvas por estes métodos. Elas são salvas apesar destes métodos. É Deus quem opera para a salvação. Outros usam um método favorito de nossos dias, o método do entretenimento. Adoração cristã contemporânea, impacto musical, sensacional, desfrute o social, o visual. Venha, seja alegre conosco e participe deste ambiente família. Somos família, tudo é família, o ídolo da família. Não, nós somos proclamadores do Evangelho. Isso está no topo da nossa responsabilidade e nós temos comunhão em Cristo como uma família do povo de Deus. Mas o nosso chamado não é a união somente, mas é a união para o serviço, não é a união apenas para confraternização e comida que vira uma inflamação de picuinha, é uma união no serviço e na força e no vigor para proclamar o Evangelho. O Evangelho está em nossos corações, a proclamação deles. Assim há muitas iscas, não é? Mas essa não é a maneira do Espírito Santo. Grande demonstração de falta de fé, não é? Pensa comigo. É uma imensa demonstração de falta de fé no poder de Deus e na palavra de Deus e de dependência dos métodos de Deus quando as pessoas começam a usar métodos e técnicas para alcançar outras pessoas. Elas não parecem ter fé que Deus irá salvar pela pura e simples pregação persuasiva do Evangelho. Nós somos chamados e comandados a permanecer no limite da palavra de Deus e colocar nossa fé e dependência nos métodos divinos. E qual é o método de Deus para a pregação do Evangelho? É o método proclamacional. Tudo que nós fazemos deve dar suporte ao método proclamacional. Nós evangelizamos crianças e adolescentes, nós não fazemos isso com fantoche, com brincadeirinha, nós proclamamos a elas o Evangelho de maneira direta, clara, sem subestimar a capacidade da criança, sem infantilizá-la, proclamar o Evangelho. Nós vamos às ruas, nós não fazemos proselitismo, distribuição apenas de panfleto ali, deixando as pessoas ir. Nós nos engajamos proclamando o Evangelho. Nós vamos aos cemitérios, a mesma coisa. Nós distribuímos a palavra impressa para aqueles que irão ler e persuadimos a elas ao fazerem. Tudo que nós fazemos na igreja tem que dar suporte ao método proclamacional. Ide por todo mundo e pregai. Eu me lembro uma vez um pregador muito bem intencionado, batista, cidade de Goiânia, aquela geração que gostava muito do início da internet, aí Facebook, frases de efeito, né? Hoje todo mundo fala por frases de efeito, parece que não mais comunicam, né? Só frases de efeito. E ele disse: o Evangelho não deve ser pregado, o Evangelho deve ser vivido. E as pessoas, amém, glória a Deus. Mas isso não é bíblico.
Bonito, mas não é bíblico. Porque a palavra de Deus diz através de Paulo a Timóteo: conjuro-te diante de Deus que pregues a palavra. O evangelho deve ser pregado, método proclamacional, falado, e ir às pessoas e falar, e urgir, instar. Esse é o método bíblico. E nós vemos hoje mesmo em seminários pessoas desencorajando este método bíblico e dizendo: sua maneira de evangelizar deve ser assim. Você deve mostrar que você não é um ET. Você deve mostrar que você é um ser humano comum, que você se veste, que você ouve música, que você toma uma biritinha, que você vai ali e vai acolá, para que as pessoas pensem que você não é um alienígena. Assim, fazendo isso, você vai ganhar as pessoas. Ou seja, é um método mundano. Você se comporta como um mundano para trazer um mundano para a igreja e oferece muito mundo para ele e manter o mundano dentro da igreja. Só que não chame isso de igreja, nem de cristianismo. Eu estou exagerando aqui, mas em essência é isso que tem sido ensinado. Você deve ter um bom comportamento, orar antes das refeições, isso será o teu evangelismo. Mas não, nós temos um testemunho no mundo como bons pais, mães, maridos, esposas, trabalhadores, mas o evangelho deve ser pregado, falado, comunicado, isso de uma maneira direta e diretamente à mente racional, à alma que Deus criou. Assim, a pregação do Evangelho, o método é proclamacional, proclamar a palavra, persuadir pessoas com a pregação bíblica. Persuadir quer dizer urgir, instar, e muita oração e muita dependência. É por isso que nós nos reunimos a cada semana em oração como igreja para clamar ao Senhor, que o Espírito opere, aplique a palavra e converta almas. Você percebe a necessidade imperativa da oração, querido. E colocar nossa fé e dependência como igreja nos métodos divinos e fazer o maior esforço possível para aplicar este único método, que é proclamar. A mensagem não muda, o método também não muda, embora as técnicas mudem. Antes você ia para a praça e com a voz pregava, hoje você usa o microfone, usa a internet. O método não muda, a proclamação direta, a mensagem não muda, ainda embora nós podemos usar de vários instrumentos para trazer a mensagem proclamada à mente e aos corações das pessoas. Bem, nós dirigimos o ensino à mente para que as pessoas entendam a sua alienação de Deus e pelo Espírito tenham suas mentes abertas e o coração movido pela verdade ensinada. Sim, nós falamos a afeição, as emoções, mas nunca diretamente às afeições. Lembre-se disso. Nós não podemos pular a mente e ir direto ao nervo das emoções, porque ao fazer isso você está controlando emocionalmente certas pessoas. As pessoas, é isso que tem sido feito hoje. Pela música, bem tocada, engenharizada, planejada, os pregadores tentam alcançar as emoções das pessoas. E não é algo difícil. Se você tem um mínimo conhecimento de música, você sabe muito bem disso. Tudo é projetado no culto hoje em dia. Comece com uma música mansa, um tom grave, para as pessoas sentirem um senso de reverência. Comece a acelerar um pouco para elas se sentirem mais animadas, não é? Comece a vibrar um pouco a bateria, não é? Coisas como essa. Comece a trabalhar nas pessoas. No final, o pastor está falando, pregando no finalzinho do sermão, sobe lá no palco, já pega o violão, o teclado, começa artificialmente com uma musiquinha. E há igrejas e pregadores que hoje dependem mais da música do que do Espírito Santo para tocar os corações. Então faça isso, comece a tocar um baixo que faz as batidas cardíacas do coração moverem-se mais para a pessoa se sentir emocionada e desejando. Manipulação. Isso que nós vemos hoje em dia. Mas, queridos amigos, nós falamos a afeição, sim, mas essa é uma obra do Espírito. Nós trazemos a mensagem à mente, com persuasão, e nós esperamos que o Senhor mova o arrependimento e a vontade. Falamos ao coração através da mente, para que a verdade desça ao coração e o Espírito ative a vontade, para que a pessoa deseje e busque a salvação. Esse é o limite seguro da palavra de Deus. Assim nós não criamos conversões psicológicas, artificiais, e não colocamos o carro na frente dos bois, acelerando, assim por dizer, a obra do Espírito. Nós deixamos que o Espírito opere, nós somos cooperadores com o Espírito de Deus. Bem, esse é o ensino bíblico da incapacidade humana total e de como isso afeta, então, o nosso evangelismo. O segundo ponto daquela gloriosa doutrina tem sido chamado, como vimos, de eleição incondicional, que não está baseado no mérito humano a sua salvação. Romanos 8, 29 afirma esta verdade. Romanos 8, 29, estas palavras.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é o dom de Deus aqui? A fé. É Deus quem dá. Deus não nos salvou porque Ele previu que nós creríamos, mas Ele nos deu a fé para que nós crêssemos, fôssemos salvos. Bem, nós cremos que a Bíblia ensina que aqueles que são convertidos são eleitos incondicionalmente por Deus. Mas como o homem entende então a salvação? Para o homem, qual é o papel de Deus na salvação? Bem, seu papel, para o homem não regenerado, é dar ao homem o prêmio àqueles que querem, e por seus próprios méritos chegam lá. Deus está apenas ali próximo ao pódio, para dar às pessoas que chegam no pódio da salvação o prêmio da salvação. Você chegou até aqui, você alcançou, toma a salvação. Essa é a ideia em geral do que é ensinado por aí em outras palavras. Você sobe no pódio pelos teus próprios méritos, Deus põe o troféu da vida eterna em tuas mãos. Mas nós perguntamos, pode o morto se levantar? E a resposta é não. Mas alguns são levantados, foi Deus então quem os levantou. Outros não são levantados, Deus não os levantou então. Se o homem é incapaz de levantar-se a si mesmo, somente Deus pode salvar. E se nem todos são salvos, a conclusão então é que Deus não escolheu salvar a todos. E nós vimos os textos, e muitos deles nos últimos 2 estudos, e os argumentos bíblicos suportando esta ideia. Assim, retorne se você não esteve a esses estudos. Bem, de que maneira então esse ponto, eleição incondicional, afeta o nosso evangelismo e a nossa oração pela salvação? Desta maneira, se eu sou um arminiano, creio no livre-arbítrio para a salvação, ou que a eleição é condicional, baseada na presciência ou méritos do ser humano, presciência de Deus, mérito humano, então naturalmente eu começarei a pensar aqui que certos tipos de pessoas são mais propícias, inclinadas a serem salvas do que outras, não é? Você já chegou a pensar mais ou menos assim? Olha, eu já estou percebendo que há certas pessoas, tipos de pessoas de caráter que são mais inclinadas a serem salvas do que outros. Tem certas pessoas ali que nunca vão ser salvas, olha o caráter dela, a personalidade, mas aquelas ali são mais inclinadas a serem salvas, porque a igreja inteira é cheia de gente assim, não é? Aqueles que são assim não são salvos, então provavelmente pessoas no mundo que são mais assim são salvas. Essa é a nossa tendência. Nós não sabemos que entre isso aqui há uma regeneração que transforma um leão em uma ovelha, uma cobra em um filho de Deus, mas a nossa tendência, por causa de uma doutrina errada, é pensar assim. Ou que a eleição é condicional. Então, naturalmente, eu começaria a pensar que certos tipos de pessoas são mais inclinadas a serem salvas. Eu ouvi certo pastor um dia mencionar o seguinte: o nosso foco evangelístico é para homens e mulheres entre 20 e 40 anos, porque eu observo que são pessoas nessa idade que são mais salvas, então vamos focar nelas. Coitado, né? Quem não tem 20 e passou dos 40. Que mentalidade absurda. Nós chegamos por métodos humanos. Então, os métodos para alcançá-los, obviamente, como é que você vai alcançar alguém de 20 a 40 anos? Fazer uma pesquisa de mercado, não é? Veste uma roupa de 20, 40, uma jaqueta rasgada aqui, artificialmente rasgada, um spray aqui, um cabelo assim. Porque você quer alcançar esse tipo de pessoa, é lógico pensar desta maneira, não é? Tênis All-Star, branquinho, calça apertada, jaqueta, camiseta aqui. Não é? Eu quero alcançar esse grupo gosta disso, é um grupo cool, moderno. Então eu devo me apresentar assim. Essa mentalidade de uma geração perversa, e uma geração que perdeu a fé na palavra de Deus. Queridos amigos, nós estamos em dias muito difíceis e tristes, porque há pessoas de boa intenção que não parecem ter fé nos métodos de Deus, e que nós vemos mais a projeção do ego mais do que a projeção do evangelho. Então, métodos para alcançar essas pessoas envolvem entretenimento, apelo, muita piada, muita coisa sobre futebol, sobre smartphones, sobre novelas, sobre o último livro, sobre a última banda, coisas como essa que apelam a essa idade. E outros pensam que quem são salvos são pessoas de certas classes sociais. Há todo tipo de ideia hoje em dia. Mas quando nós abandonamos essas ideias e nos fundamentamos na doutrina da eleição incondicional, independente de idade, classe social, nós sabemos que não há nada no ser humano que o torne mais ou menos inclinado à salvação.
Nós dirigimos então nosso alcance evangelístico a todas as classes sociais e a todos os tipos de pessoas. Sim, nós sabemos que há certos terrenos que são mais resistentes do que outros. E assim nós somos comandados a seguir em frente às vezes e bater a poeira do sapato e seguir em frente para outros grupos. Mas nós não fazemos distinção. E crendo nessa doutrina, nós respeitamos a cada pessoa e temos compaixão por todas elas, pelas crianças em crescimento, pelos idosos, por todos, casados, solteiros, quem quer que seja. Nós lançamos a rede do Evangelho a todos, queremos alcançar a todos, em todas as idades. E essa é outra maneira que o nosso evangelismo, então, é afetado por essa doutrina sobre a salvação. Deixe-me lidar com o terceiro ponto e correr aqui outro aspecto da doutrina da graça soberana, chamada redenção particular, que Cristo morreu e redime os seus eleitos. Chamado terceiro ponto do calvinismo, que ensina que Cristo, então, morreu especificamente pelos seus eleitos, por aqueles somente ele veio salvar. Essa é chamada de expiação limitada. Embora seja um número imenso, milhões e milhões e milhões incontáveis de pessoas serão salvas. Efésios capítulo 5, versículo 25 é a nossa base para essa doutrina, entre muitos outros textos. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A igreja que ele conheceu antes da fundação do mundo. Foi por ela. Deus somente conheceu os seus eleitos. E aqui está esse versículo base. Também você pode anotar João 6,36. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ó, queridos irmãos, que versículo tão belo e profundo, não é? Todo que o Pai me der virá a mim. Eles serão chamados. Você já parou para pensar sobre esse versículo? Ser salvo é ter os meus pecados perdoados, é receber uma nova vida, mas ser salvo, meu querido irmão, também é ser dado por Deus a Cristo. Todo que o Pai me der, pertencer a Ele, amá-lo, servi-lo, nunca dizer não, Senhor, sim, Senhor, estar em tua casa, te amar, pregar o seu evangelho. Eu não sou mais eu não pertenço mais a mim, por Deus que me elegeu para que eu fosse dado ao seu Filho amado, eu pertenço a Ele. Eu fui dado por amor e eu pertenço em submissão, em serviço ao meu Salvador. Você já pensou sobre a implicação desta verdade? Bem, eu fecho esse parêntese aqui. Nós podemos então dizer como esta verdade afeta o nosso evangelismo, a maneira que nós oferecemos o evangelho, que Cristo morreu pelos seus eleitos. Essa doutrina diz que há verdadeiro poder então no sangue de Cristo. Porque se ele morreu pelos seus eleitos e por ele somente, então eles serão salvos. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Força sem igual, só nos méritos de Jesus, como diz aquele maravilhoso hino. Uma pessoa salva, ela será realmente salva. Pastor, se alguém começar a buscar Jesus de todo o coração, de verdade, será que ela vai parar no meio caminho e nunca mais ser salvo? Não. Aquele que ele começa a boa obra, como diz Paulo aos Filipenses, ele concluirá esta boa obra que em vós iniciou. Ele chamará, ele salvará. E quando você testemunha de sua conversão e da salvação de sua alma, então você pode afirmar com toda certeza estas coisas. Ele morreu por mim, seu sangue foi vertido sim por mim. Fui verdadeiramente salvo, estou eu verdadeiramente seguro, e a morte de Cristo é mais pessoalmente aplicada a mim. Essa é uma doutrina gloriosa. E nós podemos dizer que ele morreu pessoalmente por aqueles que ele veio salvar, e que você, se você responde ao chamado em arrependimento e vir a ele, e ele te ouvir e aceitar o teu arrependimento, você poderá ter segurança que ele morreu naquela cruz especificamente por você, com o teu nome, a tua pessoa em sua mente, em seu coração. Ele não veio por uma massa indefinida de pessoas. Ele veio por homens e mulheres que ele conheceu pessoalmente, cada um deles, seus rostos, suas vidas, morrendo por eles naquela cruz. Ele veio a este mundo, na cruz tinha você e eu em sua mente, em seu coração. Bem, nós dizemos a uma pessoa não salva, nós não dizemos, isto é, uma pessoa não salva, você precisa vir a Cristo porque Cristo morreu por você. Nós não dizemos isso, porque nós não sabemos, e o Evangelho não afirma isso. Mas nós podemos dizer e afirmar que se como resultado de tua convicção de pecado,
que se você o buscar de todo o coração, pondo a tua fé no Senhor Jesus Cristo e se voltar a Ele, você será salvo e estará demonstrado aos olhos humanos que você é um daqueles milhões e milhões de homens e mulheres por quem Cristo morreu. Nós só conhecemos a eleição de uma pessoa depois da conversão dela. Antes nunca. Cabe a Deus. Se alguém é confundido por esta verdade e diz assim mesmo: como eu posso buscar a Jesus para a salvação? Eu não sei se eu sou um eleito, eu não sei, eu tenho medo de morrer, eu não sei, veja, eu faço isso, eu não sou eleito, mas eu faço isso e acho que eu sou um eleito. Você não sabe, querido amigo, nem deve saber. Porque desejar saber se você é um eleito antes de buscar ao Senhor Jesus para a salvação é como desejar subir ao céu, abrir o livro da vida, procurar seu nome ali e descobrir: está aqui, agora eu posso buscar a Jesus para a salvação porque eu sei que eu sou um eleito. Isso nunca acontecerá, isso não é bíblico. Você o busca, você tem um profundo desejo de perdão, você tem um senso do teu vazio e de condenação. Se Deus colocou isso dentro de você, é porque Ele tem uma salvação garantida para você e você deve buscar. Assim como existe a sede, existe água, Ele criou ambos. Se Ele põe um senso profundo de contaminação, de pecado, de vergonha, de vazio, de condenação e um desejo por Cristo, Ele não colocaria este desejo se Ele não tivesse uma salvação para você. Assim você pode, deve buscá-lo e clamar por vida e salvação. Você não deve pensar sobre isso antes. Você o busca pela tua necessidade. Você tem sede, Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim. Você se sente cansado, Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Você vê a tua necessidade e você olha para Ele. Ele é um Salvador. É isso que te cabe, é isso que cabe a mim. E Ele te dará o perdão e a vida eterna. E então você saberá que Ele te amou na eternidade passada. Somente então você saberá. E nós não dizemos então a uma pessoa coisas como essa. E essa doutrina da eleição incondicional então nos coloca nos trilhos bíblicos para o evangelismo. E o quarto aspecto dessa doutrina da graça soberana é a graça irresistível, que ensina que quando Deus chama um pecador, Ele o faz soberanamente. Ele move, inclina a vontade humana de modo a quebrar nossa resistência. Ele não oblitera, lembre-se disso, Ele não oblitera a mente e a vontade, mas Ele opera na mente e na vontade, levando o eleito então a desejar e a vir a Cristo. Ele inclina o coração. Como essa doutrina então afeta o evangelismo e a maneira como nós oferecemos o evangelho? Bem, essa doutrina nos dá tremenda ousadia em confrontar o pecado e em instar o pecador com o evangelho. Tremenda ousadia. Saber que Deus possui os seus eleitos nessa congregação, nas ruas. Saber que Ele usa o seu povo para levar o evangelho aos seus eleitos. Saber que quando eu estiver falando com aquela pessoa com sinceridade, mansamente, argumentando com ela, que Deus irá na sua glória e sabedoria e soberania usar minhas palavras naquele momento para plantar uma semente de regeneração, me dá profunda ousadia e certeza de que eu posso evangelizar e devo evangelizar dessa maneira. Quando nós pregamos e testemunhamos, então Deus, pelo evangelho, fará que o seu chamado seja irresistível na mente e no coração dos seus eleitos. Não é maravilhoso, queridos amigos? Pessoas serão salvas. Isso humilha o ser humano, não é? Que imagina precisar de PhDs para evangelizar uma pessoa na rua. Que meros pecadores salvos pela graça de Deus possam comunicar com sinceridade o evangelho bíblico, e Ele do céu, pelo Espírito, usará isso para chamar os seus eleitos. É maravilhoso, é tremendo, é um grande encorajamento para o evangelismo e para a oração. Você está evangelizando em uma área, em um ambiente difícil, no trabalho, na família, na vizinhança. Você não desiste, porque você crê na graça irresistível de Deus. E você bate nas portas e evangeliza, e as pessoas são duras, são difíceis, fecham a cara, autossuficientes, satisfeitos consigo mesmo, pedras frias. Parece que você está falando com uma porta, uma parede. Mas quando Deus decide operar, Ele usa o teu testemunho, e homens e mulheres serão atraídas irresistivelmente. Você já viu isso acontecer se você é um evangelista de verdade. E Ele salva todo tipo de pessoa. O fato de que os discípulos operaram entre o povo, trabalharam, evangelizaram entre um povo duro, um povo resistente como os judeus, autossuficiente,
é de grande encorajamento para nós, não é? Deus está operando. Isso nos torna persistentes em nosso evangelismo, mesmo em relação àquelas pessoas de nossa família, tão difíceis, tão desdenhosas, tão mundanas. Será que elas estão fora do alcance de Deus? Tão fechadas, tão despreocupadas? Mas nós persistimos. Se for a vontade do Senhor, Ele moverá, porque não depende deles totalmente vir. De outra maneira, eles não viriam. Mas porque é uma obra de Deus, nós oramos e nós podemos prevalecer com Deus, nunca contra Ele, com Deus, para a salvação de pessoas, pois Ele leva em conta as nossas orações e Ele usa a instrumentalidade humana. Mas o arminiano, ele dirá o seguinte: você não pode, meu amigo, apenas usar métodos de pregar e orar em nossa geração moderna, não. As coisas mudaram. Você tem que usar coisas que atraem as pessoas. Você tem que usar bandas, um teatro, show na praça, uma peça teatral na igreja. Você precisa usar algo de impacto, algo que as pessoas gostam. Música, conjuntos, faça apelo emocional, vir à frente. Isso dará resultado. Sim, dará resultado. Mais cabeças, mais pessoas enchendo a igreja. Mas não pessoas convertidas necessariamente. Oh, não. Nós sabemos que Deus salvará, que nós não precisamos de métodos humanos. Apenas pregar o evangelho, reunir as crianças, adultos, evangelizar, bater nas portas, e Deus chamará irresistivelmente os seus eleitos. Nós não precisamos de um método segundo a sabedoria humana, para nos acharmos mais sábios do que Deus, que nos deu já um método. Imaginarmos que Deus não imaginou ou não previu que haveria um século 21 lá na frente. Graça irresistível é o nosso grande motivador e a nossa garantia que Deus nos usará e trará os seus eleitos. Então nós temos esse quinto grande e último ponto, aspecto da doutrina da graça soberana, calvinismo, que é a perseverança dos santos, que ensina que os salvos não perecerão, que os salvos não perderão a salvação. João capítulo 10, versículo 28, nós temos a base, e essa doutrina, querido, ela afeta o nosso evangelismo também, a maneira como nós oferecemos o evangelho. Você pode ler em casa, porque quando eu entendo que salvação é uma jornada para a vida toda, que salvação é permanente, é para sempre, que uma vez salvo de verdade, salvo para sempre, então este pensamento, ele não me permite ser uma pessoa superficial em meu evangelismo e colocar o carro na frente dos bois e aceitar qualquer declaração de sim, eu estou salvo, eu sou salvo, eu creio em Deus, sempre fui um cristão, quando você não vê nenhum fruto. Não, nós buscamos pelos frutos de verdadeira conversão, que testificam essa grande obra, que ela aconteceu, que aquela pessoa foi realmente salva, é realmente um filho de Deus, um irmão em Cristo, juntos estaremos na eternidade. Então, eu não me envolvo nesses métodos arminianos. Se eu somente conseguir levar as pessoas a repetirem aquela oração e levantar a mão, então eu posso afirmar que elas estão salvas. Não. Nós não buscamos prosélitos para o cristianismo, já há muitos. Buscamos conversão, e conversão é uma obra do Espírito. Agora, há um problema que essa doutrina pode nos conduzir: hipercalvinismo, não é? Porque pregar que se Deus salvará de qualquer forma, não é? Por que então fazer isso? Se Deus salvará de qualquer forma. Bem, a primeira resposta clara, bíblica, que deveria comandar nossa obediência é essa: Deus comanda que nós preguemos o Evangelho. Isso deveria cessar qualquer argumento. Ide, pregai. Segundo, a maneira como Deus escolhe salvar pessoas é essa: Deus determinou que Ele salvaria as pessoas de uma maneira pessoal, que de maneira pessoal e consciente Ele levaria as pessoas a verem os seus problemas, o seu vazio, de uma maneira real, pessoal, consciente, e que elas sentissem os seus pecados. Mas o método do levantar a mão, do vir à frente, corta e lança fora tudo isso. É uma resposta automática e mecânica a uma emoção. A maneira de Deus salvar, que Ele determinou, é que pessoalmente, individualmente, cada pessoa visse, sentisse o seu problema e o buscasse, considerasse o que ele está passando, o seu vazio, a sua condenação. Fosse uma busca real, fosse uma salvação desperta, fosse um novo coração dado, não debaixo de
de uma anestesia geral, dormindo, eu acordei, estou ali novinho, não. Que a pessoa recebesse o novo coração enquanto o velho fosse tirado, e houvesse tristeza, e arrependimento, e clamor, e o sentir de um novo coração. Mas esses métodos humanos, eles lançam fora essa busca sincera, contínua, esse encarar do meu pecado ao longo de dias ou semanas, de clamar ao Senhor, de bater nesta porta. É a vontade de Deus que eu compreenda, que eu perceba a minha necessidade, e com a que a minha alma, percebendo essas coisas, eu clame a Deus por essa necessidade. E Deus lide comigo. Ou Ele me deixa naquela porta batendo até que eu me arrependa por inteiro. Então depois de salvo eu entenda, foi assim que Ele me trouxe. Eu vi os meus pecados, houve arrependimento, houve um clamor, houve lágrimas, houve tristeza, houve um pedido e Ele me ouviu. Quão diferente, não é? Levantei a mão, estou salvo, vou para casa. Quão diferente, não é? Que eu veja e entenda sobre Cristo, que eu entenda o caminho de salvação, que eu busque este caminho, e assim é da vontade dEle, que em minha mente, eu tendo sido iluminado pela palavra, eu me volte a Ele, deseje, busque e me entregue conscientemente, desperto. Mas como isso acontece com alguém que está morto em delitos e pecados? Bem, Deus precisa iniciar esta obra, o Espírito precisa abrir os olhos e pôr o desejo ali. Mas o crente, o pregador, o evangelista, tem o privilégio de ser o meio final pelo qual Deus fará isso. Deus é quem converte, queridos amigos. Como evangelista, como pregador, nós somos parteiros de almas. Ele traz a vida, nós recebemos. Nós não salvamos a ninguém, nós não criamos vida. Parteiros de almas. Deus está no treinamento, não é? Do seu povo, para sermos como Cristo. Ao evangelizarmos, reunir criança, bater nas portas, sair, nós estamos tomando parte na obra de Cristo, para que o povo de Deus seja mais como Cristo, Ele seja pregado em toda parte, a mensagem do Evangelho seja proclamada, para que o meu povo seja mais como meu filho, diz a palavra de Deus. Bem, eleição e oração então, vimos eleição e evangelismo. Tinha muito a dizer, concluo aqui, o tempo não permite, mas uma vez que você compreendeu, meu irmão, o elo entre eleição e evangelismo, você não terá dificuldade em perceber o elo entre eleição e oração. Então, quando alguns dizem, se você crê na eleição, para que orar então? Tudo vai acontecer? Eles estão assinando um atestado de ignorância bíblica ao dizerem isso, e dando para você. Porque oração intercessória para a salvação de pessoas somente é possível porque há eleição de pessoas para a salvação. E essa é a resposta. Que Deus, na eternidade passada, tendo decretado que um vasto número de homens e mulheres seriam salvos, elegeu para a salvação essas pessoas. Então Ele determinou o fim delas, o final delas, que seria a glorificação delas em Cristo Jesus, Romanos 8. Deus determinou o começo e o fim, mas Deus determinou também o meio, e Ele determinou que o seu povo orasse, e que Ele ouviria a oração do seu povo, e que Ele salvaria aquelas pessoas por quem o seu povo tem orado. Não é maravilhoso? Que Ele determinou o final e determinou também o meio, que o seu povo evangelizasse. Não foi dada a anjos a pregação do Evangelho que intensamente desejam, mas a pecadores regenerados a pregar a pecadores ainda não salvos. E Ele determinou usar-nos, Ele determinou que nós oraríamos e que Ele ouviria o nosso clamor. É maravilhoso. E assim oração e eleição andam de mãos dadas, como oração e evangelismo. Que o Senhor nos ajude a rejeitarmos os métodos humanos que têm invadido a igreja, a superficialidade cruel que tem prendido pessoas numa falsa, numa ilusão de conversão, e a proclamar com urgência certeza de que Deus nos usará, e Ele chamará os seus eleitos, e a proteger a igreja do Deus vivo contra a infiltração de métodos que irão diluir a palavra, o nosso esforço. Queridos, sempre fervorosos em oração, sempre fervorosos no evangelismo, sempre levando essas doutrinas gloriosas. Bem, é maravilhoso. Se você não esteve aqui nos últimos 2 estudos, acesse os estudos e complemente com o estudo de hoje. Deus elegendo o seu povo, Deus salvando o seu povo, uma doutrina profunda e gloriosa. O triste estado de seminários, de igrejas, de crentes em nossos dias, quando começaram a abandonar estas verdades eternas. Nós queremos ser uma igreja reformada, mas uma igreja reformada segundo a palavra de